é o seguinte, hoje eu fui surpreendido por uma matéria do Washington Post falando bem do SUS. Não consegui ler a matéria porque eu não sou inscrito, mas enfim. Eu procurei outro lugar para poder ver. Olha isso que impressionante. Recebi uma ambulância, quer dizer que ele subiu numa ambulância, uma ambulância foi buscar ele, fiz uma tomografia computadorizada e fui atendido no pronto-socorro no Brasil. Minha conta, $0. $0. Isso daqui é do Terence McCoy, que é um enviado, né, correspondente do Washington Post para o Brasil. Ele conta aqui da primeira emergência médica que ele teve no Brasil, aparentemente, que levou a um atendimento do SUS. E isso daqui, ele fala do filho dele também, que estava com febre e foi atendido. E ele conta que toda a história dele num atendimento pelo SUS. Foi ele mesmo. A cara dele, coitado. Aparentemente, a barra que sustentava o treco do porta-mala caiu na cabeça dele. Coitado. Ele passou no hospital 6 horas, recebeu todo o atendimento com $0. Tá? Custo. Eu vou deixar claro, ele... Antes você segura aí seus comentários, tá? Xenófobos. O cara, ele é residente no Brasil, tá? Ele tá no Brasil há alguns anos. E ele paga imposto, tá? Então, o $0 custo é considerados os impostos que Exatamente. todo mundo paga no mundo todo, mas nem todo mundo tem saúde pública, mesmo pagando imposto. Continua. E ele fala aqui do filho dele também. O filho dele foi atendido por um pediatra e coisa do tipo. Não foi atingido por nada não, tá? Foi atendido. Mas qual que é o choque disso? De repente aí você não tá informado, porque ele é americano. Nos Estados Unidos, isso não existe. E eu vou colocar aqui todo o relato dele, você vai ver, mas mesmo que você tenha um plano de saúde privado nos Estados Unidos, porque é o que tem lá, né? Você só tem plano de saúde público quando é algum tipo de ajuda do governo, ou por terceira idade, né? Por questão de idade, ou por questão de renda, que é o Medicaid e o Medicare, que atinge aí algumas pessoas. Antes do Big Beautiful teve um corte Bill. agora na nova... não vamos entrar em questão política, teve um corte agora para esse serviço nessa lei orçamentária do Trump agora. Enfim, nos Estados Unidos não tem isso. Mesmo que você tenha um plano de saúde privado, você tem que pagar um premium para poder ser atendido. Você paga um pouco da consulta. A gente teve agora nos Estados Unidos, com uma pessoa lá, não vou citar porque eu não sei se ela quer ser identificada sobre essa história, mas ela teve uma emergência médica também, uma cirurgia lá, tem plano de saúde nos Estados Unidos, e a cirurgia custava 80 mil e ela teve que pagar 8. Porque tinha um copayment, que chamam copayment de 10%. Copagamento. Mesmo que você tenha um plano de saúde lá, você tem que pagar. E não tem saúde universal pública nos Estados Unidos. Era o temor que eu tinha quando eu tive meu problema. Se você não está informado, eu tive problema de apendicite. Eu estava em Nova York com uma viagem marcada para Nova Scotia, no Canadá. Eu comecei a sentir dores à noite antes da viagem. Quando eu cheguei na Nova Scotia, cheguei no hotel, estava insuportável. O hotel era perto do hospital, eu fui andando até um hospital. Cheguei no hospital, não saí mais. Fiz os exames, fui atendido, era apendicite, fui operado e aí depois eu fui liberado e pude voltar para o hotel. Fiquei lá internado um tempo e fui liberado depois. Se eu não tivesse essa viagem marcada, eu já contei essa história para todo mundo, essa viagem marcada para Nova Scotia, para eu voltar para o Canadá, porque aqui no Canadá eu tenho plano de saúde público. Todo mundo tem. Se eu não tivesse marcado para voltar para o Canadá e eu tivesse ficado nos Estados Unidos e eu tivesse que me operar em Nova York, no privado, porque eu não tenho plano de saúde americano, para pagar do bolso uma cirurgia de apendicite, ia morrer aí no total, amigo. Eu acho que ia ser pelo menos uns 100 carro de luxo. Tem casos, gente, da galera tendo que hipotecar casa e coisas do tipo para pagar custo de saúde nos Estados Unidos. É um treco absurdo. Mesmo você que tenha plano, tem coisa que o plano não cobre. Eles podem negar uma cobertura de alguma coisa por qualquer motivo técnico lá. É muito difícil de você apelar. Tem um monte de coisa que acontece nos Estados Unidos porque é um país sem saúde pública universal. É uma coisa até chocante para estrangeiros quando chegam lá, quando você conta as histórias dos Estados Unidos, porque normalmente você espera que isso tenha. Toda outra nação desenvolvida tem alguma forma. Desamparado você não fica. E os Estados Unidos não tem. Em cima disso, a saúde lá é caríssima. É várias vezes mais cara que em outros locais do mundo. Mas justamente por isso, né? Então, você não tem uma competição. Exato. Esse é o choque, tá? Do americano quando chega no Brasil. Ele foi atendido pelo SUS e foi bem atendido. Eu vou colocar aqui o relato dele para você ouvir. As declarações dele, o depoimento dele. O depoimento dele. E é bom, eu acho que tem que ver de uma perspectiva, né? A gente só fala mal das coisas da gente, a gente tem que ver da perspectiva de quem aprecia, né? Porque tem todo esse negócio que é impressionante no Brasil, porque outros países têm também, tá? Mas normalmente são países desenvolvidos.
O Brasil tem o SUS, que a gente vai falar mais do SUS depois, sendo um país em desenvolvimento. O Brasil, entre aspas, é um país, considerando aí nível de renda per capita do mundo, né? De outros países do mundo, é um país pobre, entre aspas. E aqui tá ele. É o Terence McCoy. Sabe, uma das maiores diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos? SUS. Eu estou aqui há 6 anos, mas nunca vivenciei uma experiência no SUS. Até 2 semanas atrás, quando eu passei uma emergência e o SUS veio me atender. Eu estava de férias em Paraty, arrumando nosso carro para voltar para o Rio de Janeiro, quando a vara que deu suporte para nosso porta-mala quebrou e a tampa caiu e bateu minha cabeça. Olha, foi um acidente surreal, tinha muito sangue e eu quase perdi sentido. Alguém ligou para o SAMU e o SUS veio me buscar. Eu passei 6 horas no SUS e tudo era de graça. Era tomografia, raio-x, sutura e a conta chegou R$0. Olha, esse tipo de tratamento não existe lá nos Estados Unidos. Mesmo para as pessoas com convênio, você vai precisar pagar uma conta por tratamento emergencial. Mas aqui no Brasil, a experiência era bem diferente. Então, quando a gente fala, é porque é real. Quando a gente fala do SUS, é porque é real. Não, aí fala, não é de graça, alguém pagou. Não, o que ele está dizendo que é de graça é que ele não teve um custo adicional além dos impostos. Esse cara aqui, por ser cidadão americano, ele tem que declarar imposto nos Estados Unidos também, independente de onde ele morar. É uma regra que tem nos Estados Unidos. Por isso que você vê gente aí, tipo o Eduardo Saverin e tal, abrindo mão da cidadania americana. Um dos motivos é esse, porque não basta você ser residente lá. Se você tiver nacionalidade, você tem que declarar lá também, independente do lugar do mundo que você está. Nos Estados Unidos, você paga imposto também. Paga muito imposto. E você não tem de volta. Aí você pergunta assim, como é que os Estados Unidos conseguiu gastar 1 trilhão na guerra do Iraque? Agora você sabe. Agora, por exemplo, o Trump subiu as tarifas de importação, que são o quê? São imposto. Né? O importador, a empresa, vai eventualmente repassar esse valor para você. É basicamente um imposto sobre consumo. Embora o engraçado é que para brasileiro é claro que é imposto, porque a gente chama de imposto de importação. Mas no inglês você tem que fazer o argumento porque a palavra é diferente. Né? São tariffs, não são taxes. Eles têm 2 palavras para imposto. Enfim, eles pagam pra caramba. Só que não tem de volta. E o SUS é muito importante porque esse nível de atendimento que a gente vê no SUS é coisas que países desenvolvidos que têm muito mais dinheiro por cidadão, sabe? A grana per capita é muito maior, eles têm dificuldade de manter. Tá? No Reino Unido agora eles estão passando um mau bocado para fazer o NHS funcionar, que é o sistema deles lá. Tá? Tem outros lugares do mundo que estão sofrendo com isso. Aqui no Canadá é um problema. Embora você tenha a saúde universal, se você precisar de um exame de especialista, principalmente na província onde a gente mora, que é British Columbia, que não tem tanto, né? Não é tanto problema, Nilson comentou aqui na live isso, não é tanto problema para a galera de Toronto, né? Que está lá em Ontário, que é o lugar mais populoso e tal, que é a maior cidade. Se não for coisa de emergência, você precisar de um especialista, você pode ter que esperar mais de ano, amigo, tá? Para ter uma consulta. Se seu braço não estiver caindo, você pode... Mas é o seguinte, tá? Tem. Mas no Brasil, eu tenho que elogiar o SUS. Não é em todo lugar que funciona. É aquele negócio Mas é isso, é porque ele é combinado. Ele precisa ter a participação do Estado, do município e do governo federal. O governo federal manda, cada um é responsável por uma parte. O governo federal são os hospitais de alta complexidade. É responsabilidade do governo federal. Então, assim, tem aquele Hospital do Cérebro no Rio, por exemplo. Isso fora a agência Vigilância Sanitária e tudo mais. Mas, tipo... A rede básica de saúde ela é responsabilidade dos municípios. Tem repasses de imposto federal que vai para isso? Tem, mas a gestão é do prefeito. Os estaduais, eles gerenciam os hospitais regionais, os hospitais lá em Goiás, por exemplo, era o Hugo e tudo mais. Eu não conseguiria enumerar agora todos os estados, mas é um exemplo para você entender como é que funciona. E tem as agências de vigilância sanitária, tem os serviços de vacinação, né, os institutos de pesquisa e tudo mais, que são todos ali ligados ao SUS, recebem investimento do SUS. Então, é lógico que existem falhas. Agora, a comunidade, a sociedade precisa entender como funciona para identificar os culpados pelas falhas. E é um sistema que ele não merece ataque, ele merece lutar por ele, para que ele melhore. Exato. E assim, eu vou te falar, porque eu já vi gente falando contra o SUS, mas
Vá num país como os Estados Unidos, que não tem um sistema desse, e pergunta se eles gostam do sistema deles. Ele vai falar, que sistema, né? Que sistema. O negócio e no Brasil a coisa é mais ampla até que em outros países. A gente estava comparando aqui com o Canadá. No Canadá, por exemplo, não tem amplamente, né, acho só para pessoas carentes, assistência odontológica no sistema público. Eu tive que operar aqui, eu dei sorte que pela empresa para qual eu trabalhava, eu tinha um plano de saúde extra que era benefício de funcionário, que era parte do pacote. Eu precisei fazer um canal e coisa do tipo, e mesmo assim o benefício era um limite máximo por ano. Eu tive que pagar parte do meu bolso. E é caríssimo aqui tratamento odontológico. Tem uma piada toda aqui que a galera fala, isso daí foi feito para dentista, que é normalmente um item assim que é desnecessariamente caro. Não, e a saúde bucal da galera é comprometida mesmo, por conta do custo do serviço. A galera prefere arrancar o dente do que tratar o dente. Inclusive foi isso a recomendação do dentista para mim, né? Não, arranca porque vai te custar muito ainda para continuar mantendo esse dente. Eu falei, não, eu vou tentar. Não quero ficar banguela. Toma aqui meu cartão do plano de saúde da empresa. Só que não tem, no Brasil você tem auxílio odontológico, a galera aqui da live teve até discussão antes aqui, de fato você tem auxílio odontológico, que aqui não tem, você tem, aparentemente pelo que a galera confirmou aqui, tinha até uma dentista do SUS aqui, até onde eu entendi. Você tem outras coisas também, tem lugar que o SUS oferece acompanhamento psicológico, que aqui até onde eu sei não tem também. Outra coisa que eu precisei fazer aqui, precisei fazer fisioterapia, não tem por saúde pública também. Mais uma vez eu usei esse saúde complementar da empresa. É uma coisa até aqui que você tem que ver na hora de procurar emprego, né? Que é os benefícios que a empresa oferece para você. Embora tenha saúde básica universal, várias coisas que você tem acesso pelo SUS no Brasil, mesmo que você tenha certos problemas, mesmo que não seja o ideal, mesmo que em algumas regiões do Brasil a coisa seja muito precária, tá? Mas lembra disso, dessa responsabilidade que é tripartida. Mesmo que isso aconteça, você tem, sabe? Então, assim, aqui não tem. Então tem muito mérito do SUS no Brasil. Um país em desenvolvimento, sabe? No qual as coisas já são difíceis, no qual o orçamento já é complicado. Conseguir ter um sistema como esse e funcional, sabe? Várias regiões do Brasil funcionam, inclusive, muito bem. Assim, é impressionante, é uma coisa pela qual a gente tem que lutar de fato. E deixa o gringo impressionado. Mas eu acho que a primeira parte para ter um melhor sistema de saúde é entender como ele funciona. Entender as responsabilidades, sabe? Entender de quem que você tem que cobrar as coisas. Por quê? Municípios, por exemplo. O grande problema tá quando você não acompanha a gestão. Nos municípios e nos médios e menores, você não tem, por exemplo, uma imprensa fiscalizadora. E aí você tem um desmando de alguns prefeitos. Se a Câmara está no bolso do prefeito, se você não tem uma fiscalização, se a coisa não é transparente, a tendência é de haver corrupção. E aí o dinheiro não chega no serviço. Eu vi um comentário falando, Nilson, mas o problema é a qualidade dos profissionais do SUS. É o contrário, gente. Por quê? O atendimento no SUS é esse leque maior, né? Então, a pessoa tem acesso a experiências mais diversificadas do que só no sistema privado, por conta da quantidade mesmo de pessoas pelas quais os médicos, que passam pelos médicos. O sistema forma profissionais muito bons. Tudo bem, você pode ter aí um problema de fixar esse profissional, mas dizer que o profissional do SUS é fraco, não, porque ele passa por um treinamento que, se às vezes ele não teve uma vivência de SUS, o que é bem complicado não ter no início da carreira, ele não vai ter essa experiência toda, entendeu? Se a pessoa que atende só no privado, ela não vai ter esse leque aí de experiência. Converse com todo americano o que ele acha do sistema dele, sabe? É uma coisa assim, o SUS pode ter seus problemas no Brasil, mas o fato do Brasil conseguir manter um sistema desse é impressionante. É um mérito. E outra coisa, eu vi os números aqui, 70% da população brasileira só tem o SUS como modo de atendimento de saúde. A gente que não tem acesso a convênio privado. Se tira o SUS, é 70% das pessoas. Desassistidas, né? Mas não só isso, precisa olhar também para o aspecto econômico do SUS, né? Ele é tão amplo, ele é tão capilarizado, e ele acaba prestando um serviço ao atender 70% da população. E fora assim, gente, fora que ele atende todo mundo, porque se um rico sofre um acidente na rodovia, ele pode ter o plano que for, o seguro que for. Quem vai fazer o resgate dele vai ser o SUS, é o SAMU. 70% é só o SUS. Não é porque os outros 30... Só no atendimento de saúde, né? Não é porque os outros 30 não usam SUS. Os outros também, mas eles têm outras formas.
E o lance muitos desses 30% conseguem ter a saúde privada porque o SUS ajuda a manter os preços. E aí você precisa ter uma certa malícia de entender que as empresas de plano de saúde, elas fazem um lobby velhaco para enfraquecer o SUS. Por quê? É tudo que as empresas querem, gente. É que se tenha maior dependência delas, para que elas possam elevar preço e não só elevar preço, mas uma outra coisa que eles fazem é cobrar muito caro e colocar várias restrições no atendimento do serviço que presta. E isso a gente tem que ficar muito atento e muito ligado para fazer cobranças de opinião pública, né? Fazer pressão de opinião pública para evitar que isso aconteça, porque o serviço público é isso, ele vai sendo atacado o tempo todo por quem tem interesses em dominar o mercado. É aquela coisa, se você quiser ver um mercado dominado por convênios privados, eu não estou dizendo que eles não têm sua função. Também tem, né? Eles também têm sua função, tá? Inclusive, se você tiver condição de pagar por um, né? E você pode, eventualmente, desafogar o SUS. Claro que eu sei que a situação é muito mais complexa, tá? Porque você pode também tirar atendimento do SUS, porque um hospital, algum lugar, tem mais incentivo a atender gente de plano que paga melhor. Eu sei que a situação é mais complexa, mas enfim. Se você quiser ver um mercado dominado por plano de saúde, você vê nos Estados Unidos. Qual que é o problema? Como você não tem uma solução universal pública, o que acontece nos Estados Unidos é o tal do price gouging, que eles chamam lá. Que não só os Estados Unidos não tem uma saúde pública, mas tem a saúde privada mais cara do planeta. E tem todas as comparações de preço, você pode ver, tem algumas coisas que custam várias vezes mais nos Estados Unidos. Por que nos Estados Unidos pode se cobrar mais? E tipo assim, e a galera acusa, é price gouging isso, né? Porque os custos são simplesmente maiores. Eles cobram mais porque podem. Por quê? Não tem uma opção pública. Não tem pra onde correr. Não, porque, a pessoa vai endividar, se vai falir e não tem o que correr. No Brasil, você não pode cobrar preços absurdos. Tem uma margem onde os planos podem trabalhar, porque se o preço for absurdo, a galera corre pro SUS. Eu vou enfrentar a fila no SUS, vou enfrentar ali a dificuldade que eu tiver no SUS da minha cidade, porque varia de local para local, dá para lidar com isso, porque no hospital privado é tão caro que não vale a pena. Então eles têm que operar dentro de uma margem de razoabilidade que nos Estados Unidos não tem. Nos Estados Unidos tem gente... eu vou colocar, é meio sério isso. Você pode ver história de gente que tirou a própria vida por conta dos custos de tratamento. A galera hipoteca casa, né? Pega empréstimo, põe casa, põe posse em cima disso, porque alguém da família tem que fazer tratamento oncológico. É triste, gente, muito triste. É um treco absurdo, velho. É um treco absurdo. Aí você tem que fazer um negócio, você precisa fazer um procedimento simples, que você precisava fazer e você tá liberado, para te tirar uma dor ou uma coisa para não ficar pior depois. Só que aí tem um tal do co-payment junto, mesmo que você tenha convênio privado, foi isso que aconteceu. Você tem que pagar X% desse valor. E você não tem esse dinheiro agora. Aí você fica sem fazer aquele procedimento que você precisava, fica com dor, o treco vai piorando, até que chega uma hora que você tem que resolver aquilo porque não dá mais, e o treco está muito pior. Sem contar que são os convênios também negando os pedidos da galera. Porque o convênio pode negar o processo de você reclamar, né, dessa negação de atendimento, dessa negação de tratamento. É muito complicado, tem gente que não faz, né? Muita gente não faz, inclusive. Fica doente ou vai procurar um modo privado de resolver o treco, porque é emergencial também, não vai ficar, sei lá, lutando na justiça. Aí tem esses números, tem convênio nos Estados Unidos que nega 30% dos pedidos. Chega o pedido, arruma uma desculpa aí, fala que a pessoa não precisa disso. Não, mas o médico dela tá pedindo que realmente tem... Não, vamos inventa um treco aí. Você inventa, às vezes, uma brecha legal e vai pela linha fina de contrato. Teve convênio usando AI para decidir. Você coloca o número lá na AI e fala assim, 30% tem que ser negado. Ele vai fazer o screening e vai começar a separar. Porque o seu lucro sai daí. É desumano, cara, é desumano. E assim... O lance é você entender como funciona no Brasil para ajudar a fiscalizar, né? E geralmente o que está mais ao alcance da fiscalização são as prefeituras que cuidam da assistência básica. Então, assim, você não tem um especialista, um médico, sei lá, um ginecologista na sua unidade de saúde da sua... Você tem cobrado prefeito, né? O pediatra, você tem cobrado prefeito. E os hospitais regionais, né, os grandes hospitais de referência do estado,
você cobra do Estado. E os hospitais especializados é governo federal. Então você tem que saber entender isso, sabe, gente? E às vezes isso é só uma busca na Wikipedia, tá? Para você entender qual que é essa distribuição. Não é um conhecimento difícil de acessar, não. Mas tem que ter esse entendimento, essa vontade de ir e formar a sua opinião sobre essas coisas, né? É isso. Então, parabéns pro SUS. Virou matéria aí do Washington Post, tá? Pra fazer inveja nos americanos. Eu tenho, você não tem. Eu tenho desse nível, né? Viramos matéria do Washington Post de forma positiva. E não foi ninguém elogiando a nossa alegria, né? Nosso carnaval. Nosso carnaval, nossa não. criatividade. Não, o nosso sistema de saúde, amigo.